Existem momentos em que as perguntas gritam mais alto que as orações. Momentos em que a alma se cala, não por fé, mas por cansaço. E você começa a se perguntar: será que Deus ainda me vê? Por que as coisas não fazem mais sentido? E se eu estiver perdido dentro da minha própria fé? Essa é uma história para quem já acreditou com força, mas hoje caminha com incerteza. Para quem já foi firme, mas agora está fraco. Para quem ama a Deus, mas sente que Ele está em silêncio. Hoje, você vai conhecer Amiel, um homem que ousou perguntar, chorou diante do céu fechado e, mesmo duvidando, continuou andando. E nessa caminhada, ele descobriu que o Senhor não abandona quem tem dúvidas sinceras. Se você está cansado, confuso ou buscando respostas, assista até o fim, porque talvez, assim como Amiel, você também ouça a voz que habita no silêncio. Amiel caminhava há dias, os pés cobertos de poeira, a capa rasgada pelo vento e os olhos, esses já não choravam mais. Não havia mais lágrimas, só perguntas e o silêncio. Ele não era um homem sem fé, pelo contrário, conhecia os salmos de cor. Recitava as palavras dos profetas desde a infância, orava nas madrugadas e jejuava nos desertos. Amava a Deus, disso ele nunca duvidou. Mas agora tudo estava diferente. Deus ainda existia, ele cria, mas onde ele estava? A dúvida não chegou com um trovão, nem com tragédia. Ela veio como brisa, aos poucos, silenciosa. Foi se alojando entre os espaços não respondidos, entre as promessas adiadas, entre os sonhos que pareciam esquecidos pelo céu. E agora, ali no meio daquele caminho sem destino, Amiel já não sabia mais quem ele era. Sou filho ou esquecido, escolhido, ou apenas mais um? Ele olhava para o céu, mas o céu parecia olhar para outro lado. Amiel tinha perdido mais do que coisas. Perdera o eixo, o sentido, a direção. Não era pecado o que o afligia, era a confusão. Ele fazia tudo certo, mas nada acontecia. Ele era fiel, mas não era ouvido. Ele clamava, e o eco era a única resposta. Foi então que naquela madrugada tudo começou a mudar. Sob um céu encoberto de nuvens, ele encontrou abrigo numa caverna, e ali, envolto na escuridão da rocha, ele sussurrou pela última vez: Senhor, se ainda és o mesmo, fala comigo. Eu não aguento mais andar sem rumo. O vento soprou suave. Nenhum trovão, nenhuma visão, nenhum milagre, apenas o silêncio, que por alguma razão parecia diferente. Era um silêncio que pesava, mas não feria. Era um silêncio que o envolvia, um silêncio que ouvia. E então, naquela noite, Amiel sonhou. No sonho, ele caminhava por um vale profundo. O chão era de vidro, mas sob o vidro havia milhares de vozes. Eram gritos, sussurros, lamentos, perguntas. Vozes de homens e mulheres que um dia também haviam duvidado. Abraão, no monte, perguntando: como saberei que terei essa terra? Moisés no deserto dizendo: quem sou eu para libertar? Elias na caverna: basta, Senhor, tira a minha vida. Jeremias lamentando: maldito o dia em que nasci. E então uma luz se acendeu à frente. Não era uma tocha, nem o sol. Era como a chama que não queima. Uma voz surgiu, não dos céus, mas de dentro da própria luz. Amiel, por que duvidas? Ele se calou. Não havia resposta simples. Era tudo. Era o tempo. Era a dor. Mas a voz continuou. Tu pensaste que a dúvida era teu fim, mas ela é apenas tua travessia. Quando duvidas, estás mais perto de mim do que quando confias por hábito. Porque quem duvida, me busca com sede. Quem pergunta, me deseja com mais intensidade. Amiel caiu de joelhos. Mas, Senhor, eu sou fraco, eu me perdi de mim, eu já não sei se creio como antes. A luz brilhou mais forte. Não quero tua força,
quero tua verdade. Eu não habito apenas nos fortes, habito também nos quebrados, nos que vacilam, nos que choram em silêncio. Teus pés não te trouxeram até aqui. Foi a minha mão que te guiou, mesmo sem que soubesses. E então a luz mostrou imagens diante dele. O menino Davi chorando sozinho no campo. O pescador Pedro afundando nas águas. O profeta Jonas fugindo para o lado oposto. O apóstolo Paulo pedindo livramento da dor. E por fim, Jesus no Getsêmani, suando sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A voz falou de novo. Até meu filho chorou. Até ele sentiu angústia. Dúvida não é ausência de fé. É o campo onde a fé verdadeira nasce. Amiel acordou com o rosto molhado. Havia chovido dentro da caverna. Ou talvez fosse apenas o pranto que finalmente transbordou. E naquele amanhecer, ele não tinha todas as respostas, mas tinha algo novo dentro de si. Uma paz sem explicação. Não porque tudo fazia sentido, mas porque ele entendeu que Deus ainda estava lá, mesmo quando ele se sentia longe. Ele se levantou, pegou o cajado, apertou a capa ao corpo e, com o coração mais firme que os pés, voltou ao caminho. Agora, não precisava mais ver para crer. Agora, a dúvida já não o paralisava, ela o impulsionava. E enquanto ele andava, a voz sussurrava dentro dele: Bem-aventurado o homem que, mesmo sem ver, continua caminhando. Porque aos que me buscam no vale da confusão, eu me revelo com misericórdia. Não temas tua dúvida. Ela é apenas o lugar onde eu costuro tua eternidade. Antes de darmos continuidade, você que ainda está aqui, digite nos comentários: a paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora, vamos continuar. Amiel voltou ao caminho, com os pés marcados pela rocha, mas o coração sustentado por algo que ele não sabia nomear. Não era exatamente alegria, era paz. Uma paz que se assentava sobre as ruínas do que ele pensava que era fé. A dúvida ainda caminhava com ele, mas agora, não como inimiga, era como um espinho que o mantinha desperto. Ele entendeu que a dúvida, quando levada a Deus, pode virar adoração. E foi assim que ele chegou a uma vila antiga, onde o tempo parecia ter parado. Casas de barro, homens calados, mulheres com olhos fundos. Era um lugar esquecido. E como tudo que parece abandonado, ali havia fome. Mas não era apenas fome de pão, era fome de sentido. Amiel sentou-se ao lado de um homem idoso que o olhou com olhos sem brilho e lhe disse: Já oramos, jovem, já jejuamos, mas Deus não fala mais com esse lugar. Amiel respondeu com calma: Talvez ele esteja falando, só que de outra forma. Como? Perguntou o velho. Quando minha filha morreu, sem explicação. Quando a colheita secou. Quando o sacerdote perdeu a fé e nos abandonou. E Amiel entendeu. Aquele lugar era um espelho, um reflexo do que a alma humana vive quando se sente esquecida por Deus. O vale da desesperança. Então ele contou seu sonho. Falou da luz, falou da voz. Contou sobre a estrada de vidro, sob a qual gritos antigos ainda clamavam. E pela primeira vez em anos, aquele homem chorou, porque sentiu que talvez, só talvez, Deus ainda estivesse ouvindo. Naquela vila, Amiel não realizou milagres, não curou ninguém, não trouxe profecias, mas plantou sementes, deu ouvidos, e onde há escuta, há esperança. Parte 3. A Cidade dos Espelhos. Amiel continuou a viagem e chegou a uma cidade onde todos se vestiam iguais. Falavam igual, sorriram igual. Era a Cidade dos Espelhos. Mas, ao se aproximar, ele notou algo estranho. As pessoas estavam o tempo todo olhando para si mesmas. Espelhos nas ruas, espelhos nas mãos, espelhos nos olhos. Quando tentou conversar, alguém respondeu:
Estamos ocupados. Precisamos parecer fortes, mostrar fé, mostrar controle. Amiel, intrigado, perguntou: Mas vocês têm fé? Temos aparência, disse o homem com a armadura brilhante. E isso basta para enganar os fracos. Na cidade dos espelhos, ninguém tinha dúvida. Ninguém admitia fraqueza. Ninguém confessava dor. Era a cidade mais religiosa que Amiel já vira e a mais vazia. Ele entendeu que há lugares onde a dúvida é proibida, mas a hipocrisia é louvada, onde as pessoas confundem fé com performance, onde é mais importante parecer crente do que ser sincero diante de Deus. Então, Amiel partiu, e no portão da cidade ele escreveu com carvão: Melhor um coração ferido diante de Deus do que uma máscara perfeita diante dos homens. Parte 4. A Montanha das Vozes. O caminho levou Amiel a uma montanha alta. No topo, um altar antigo, derrubado, em pedaços. Ele subiu, e enquanto subia, vozes começaram a falar. Mas não eram externas, eram vozes dentro dele. Você não vai aguentar. Você perdeu tempo. Deus não responde mais. Você é um fracasso espiritual. Você nunca foi escolhido. Cada passo era um conflito. Cada pedra, um trauma. E quando chegou ao topo, caiu de joelhos e gritou: Quem sou eu? Silêncio. Depois, um sussurro: Tu és meu. Amiel se calou. Aquela voz era a mesma da caverna. Era suave, firme, eterna. Não és o que teus medos dizem. Não és o que tuas perdas gritam. Não és o que os outros definem. Tu és o que eu te chamei, filho, escolhido, meu. E ali, entre pedras partidas, Amiel reconstruiu o altar. Mas não com madeira e fogo. Reconstruiu com entrega. Entregou seus medos, entregou suas perguntas, entregou suas dúvidas, e ali o fogo do céu desceu. Não visível, mas dentro dele. Era o fogo que consome tudo, exceto a fé. Parte 5. O Jardim da Resposta Silenciosa. Amiel desceu da montanha e caminhou até um campo florido que ele jamais havia visto antes. Ali um homem simples cuidava de uma videira, cantava baixinho, tinha olhos profundos e mãos marcadas. Amiel se aproximou. Você é um lavrador? O homem sorriu. Eu sou aquele que cuida dos que brotam no tempo certo. Quem é você? Perguntou Amiel, embora algo dentro dele já soubesse. O homem respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amiel caiu aos pés dele. Tudo fazia sentido agora. O jardineiro era Cristo. E Cristo disse: Você duvidou, mas não fugiu. Você chorou, mas continuou andando. Você não entendeu, mas me procurou. E é isso que eu busco. Corações honestos, não perfeitos. Em tuas dúvidas, eu plantei fé verdadeira. Epílogo. A voz que permanece. Anos se passaram. Amiel agora era velho. As dúvidas não o destruíram. O sofrimento não o consumiu. Ele viveu, ensinou, abraçou, guiou. Mas mais do que isso, amou a Deus de verdade, mesmo quando não entendia. E quando chegou sua hora, partiu em paz. E disse que em seu túmulo havia apenas uma frase: Aqui jaz um homem que um dia duvidou, e por isso conheceu o Deus que responde com amor. Se você gostou dessas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nessa trajetória de luz e fé. Você é importante aqui. Que a paz de Deus esteja sempre contigo.